Resolvi fazer um teste com todas as dicas do Primo Pobre por 7 dias e o que aconteceu foi assim incrível, gente. É impressionante que quando você começa a seguir as dicas, as estratégias, né, tudo de forma correta, como você consegue ver um resultado, né, começa a ver uma coisa começando a dar certo ali, certo? Tem coisas que, tipo assim, eu não conseguia ver antes, sabe? Tem coisas que eu não conseguia pensar dessa forma. Porém, depois que eu comecei a seguir essas dicas, que eu comecei a raciocinar e comecei a colocar essas estratégias, essas dicas em prática, em apenas 7 dias eu vi uma grande diferença, uma diferença satisfatória para quem era uma pessoa endividada, completamente sem educação financeira e sem organização nenhuma, tá? Só que assim, tem pessoas que querem um resultado como da noite pro dia, né, gente? Uma coisa assim, instantânea. E as coisas não funcionam dessa forma. Por quê? Porque, gente, você sabe que se você não tem planejamento, se você é uma pessoa que não tem educação financeira nenhuma, infelizmente você não vai saber administrar nunca. Por quê? Ah, o problema é porque eu ganho muito pouco, Ida. Não, gente, o problema não tá aí. O problema não tá no valor que entra, mas sim na forma como você administra cada valor. Por quê? Porque você tem um valor X, certo? Eu conheço pessoas que, tipo, ganham muito, muito, muito e não conseguem guardar absolutamente nada. E também sei de pessoas que, tipo, ganha pouco e sabe administrar. Porque não é sobre o que essa pessoa ganha, é sobre como essa pessoa sabe organizar a vida financeira dela, tá? Começa a falar, gente, minha garganta seca. Começa a dar pigarro, sabe? Querendo tossir. Você sabe que independente de você ganhar muito, ganhar pouco, se você não administrar, você vai continuar na mesma coisa. E é como eu sempre digo, não espera sobrar, gente, não é sobre sobrar. É sobre você começar a fazer planejamento, é sobre você começar colocar as coisas em prática para que você comece a ver um resultado satisfatório na sua vida financeira. Eu passei por isso, assim, e quando eu comecei a colocar em prática, é impressionante como você vê uma diferença satisfatória, tá? E fica aqui nesse vídeo porque você pode mudar a sua realidade e a sua forma de ver o dinheiro, tá bom? Acho que eu já falei aqui isso várias vezes, né? Eu vou falar sempre que eu estiver gravando o vídeo, que é o quê? Eu comecei do extremo zero, do zero assim, né? Nem tem como explicar, porque assim, minha satisfação é enorme, gente, em saber que eu cheguei onde eu cheguei, né? Porque o que mudou principalmente de quando eu comecei do zero até hoje foi a minha mentalidade, tá? Porque se a minha mentalidade não tivesse mudado, de nada adiantava. Porque eu não ia ter planejamento, eu não ia fazer orçamento pessoal, eu não ia fazer um planejamento para mim saber administrar e evitar certas coisas que você tem que evitar, né? Porque, tipo assim, você sabe que quando você tá decidido a ter uma liberdade financeira, você precisa cortar gastos de maneira inteligente. Bom, gente, e como funciona esse desafio, Ira? Bom, esse desafio, gente, funciona da seguinte forma. Eu coloquei em prática todas as dicas do Primo Pobre durante 7 dias. E quais foram essas regras? Não gastar com besteira, não gastar com coisa supérflua, como eu falei pra vocês. Você faz um planejamento, você tem uma planilha de gastos, você sabe exatamente onde é que tá o seu erro, onde é que tá os seus gastos invisíveis, onde é que tá os gastos supérfluos, que é aqueles gastos que nos levam cada vez mais pro fundo do poço. Porque se talvez vocês achem, antes de você ter uma educação financeira, antes de você começar a pensar realmente da maneira que tem que ser, você acha que isso é bobeira, isso não faz a menor diferença. E quando você começa a colocar os pingos nos is, você começa a ver que dicas simples começam a funcionar assim, de forma que você pensa, poxa, se eu tivesse feito isso logo antes, eu talvez não estaria passando pelo sufoco que eu tô passando, né? Então assim, quais são
essas dicas que eu segui, não gastar com besteira, tá? Gastos supérfluos, cortar de maneira inteligente gastos impulsivos, né? Anotar tudo que entra e que sai. O que significa isso? Você vai anotar a renda que você tem, que é o valor X, né? Você vai colocar a sua renda, você vai anotar na planilha tudo. Como é que funciona a planilha? A planilha, gente, nada mais é do que um caderno que você coloca, por exemplo, contas fixas, mas assim, você não vai colocar contas fixas, você vai colocar todas as contas que você vai pagar no mês. Cansei. Por exemplo, a gente tá no mês de abril, eu já fiz todo o pagamento das minhas contas esse mês. Aí o que acontece? Eu tenho um caderno, um planejamento que eu coloco ali, ó, gastos a partir do mês de tal. Aí agora eu coloco todo, além da renda, né? Você coloca o que é, por exemplo, aluguel, alimentação, saúde. Você vai colocar tudo, cafezinho, brigadeiro, bolo no pote, lanchinhos, iFood, enfim, você vai colocar absolutamente tudo. Outra coisa, guardar dinheiro mesmo pouco. É possível? Sim. Como eu falei pra vocês, a minha realidade, tá? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Que é a minha realidade. Eu mostrei nos outros vídeos e quero mostrar nesse novamente. Pra poder tá mostrando pra vocês, lembrando vocês. Eu tenho esse cofrinho aqui, ó. Tá vendo? O nome aqui é paciência, né? Que na vida financeira não é diferente, a gente precisa ter paciência, foco e determinação, né? A nossa vida financeira não vai mudar da noite pro dia e nem de hoje até a semana que vem. Eu não costumo acreditar em sorte, né? Em coincidência, eu acredito que tudo é mérito de correr atrás, né? De fazer o seu melhor, de dar o seu melhor e tipo assim, eu acho que se você ficar com o braço cruzado, de nada vai adiantar. Então, o que acontece? Quando você tem um cofrinho desse, você evita desperdício e você evita gastar, tirar gastos supérfluos, que isso significa o quê? Eu falei pra vocês que eu tinha um hábito de quê? De pegar e chegar em padaria, farmácia, qualquer coisa. E aí o que acontecia? Eu tinha moeda, eu falava, não quero moeda, me dá aí de bala, pirulito, qualquer coisa, né? Menos ficar com as moedinhas. E aí fiz com vocês aí um vídeo, que foi o primeiro valor que eu coloquei aqui, que tava na minha bolsa em moedas, né? E o valor que eu coloquei aqui em uma única vez, R$4,35, né? Que era assim um hábito super normal pra mim, que era trocar esse valor por bala, doce, qualquer coisa, mas que eu não ficasse com moedas. O primeiro passo que você vai tomar é esse aqui, ó. Começar a economizar de forma inteligente, né? Vamos ver no final, quando esse cofrinho não tiver mais cabendo, quanto é que vai ter aqui dentro. E eu vou saber, eu vou até anotar a data que eu coloquei, que eu comecei, pra me saber quanto tempo vai ser, tá? Guarde aí mesmo pouco, vocês vão ver. Depois que eu tirar esse valor daí, eu vou colocar na conta para poder começar a render. Rende muito pouco, rende pouco, mas o melhor pouco do que nada. Outra coisa, quero fazer com vocês aqui também desafios de envelope. Por enquanto eu não vou fazer por agora, mas assim que eu puder eu vou trazer esse vídeo para vocês, tá? Que é o desafio com envelopes. Como é que funciona? Todo valor em cédula você vai colocar dentro desse envelope, igual as moedinhas ali que tá dentro do cofrinho, mas de maneira diferente, porque eu não gosto de colocar assim, porque pode embolorar, esse tipo de coisa, né? Coloca em um envelope que é melhor. Mas ali, todas as moedinhas que eu pegar de agora em diante, vai ali pra dentro, tá bom? E qual é a próxima dica que eu segui do Primo Pobre? Durante 7 dias, gente, eu tô com uma dor na coluna. Durante 7 dias que me ajudou demais, que funcionou demais pra mim, que foi evitar parcelamentos, né? A primeira coisa que eu fiz foi bloquear o meu cartão de crédito, tá? Pra me saber ali, me dar o gatilho de que eu não vou gastar ali e acabou. Vou gastar apenas com o essencial,
tá? Ah, vou parar de viver? Não, é pra parar de desperdiçar. Na maioria das vezes, gente, é só desperdício, é só falta de educação financeira mesmo, sabe? Aquela cócega com vontade de gastar, né? Gastar o que não tem. E, tipo assim, evitar parcelamentos, igual eu tô falando pra vocês, né? Evitar certas coisas que você, tipo, tudo passa no cartão, tudo passa no cartão, tudo passa no cartão. Quando chega no final do mês, chega lá a data que a fatura fecha, você só falta dar um treco e cair pra trás, né? De tão alto que tá a fatura, tipo, não bate o valor. Então, assim, isso pode lhe levar pro fundo do poço. A próxima dica que eu segui do Primo Pobre, que, tipo assim, pra mim foi um divisor de águas, que foi o quê? É pensar antes de gastar, tá? Foi o que eu falei, bloqueei o meu cartão. Por quê? Porque isso vai me dar um gatilho de pensar várias vezes, eu preciso disso ou eu não preciso, tá? Ah, mas eu acho que é desnecessário fazer isso. Cada um segue uma coisa, né? Tipo, eu achei isso necessário, pronto, eu vou seguir isso. Mas uma das coisas que você tem que fazer, assim, não menos importante, é pensar antes de gastar. Pensar, será que isso vale a pena? Será que isso é necessário? Será mesmo que eu preciso disso? Né? Tipo, eu sobrevivo sem isso, né? Isso vai me levar a, tipo, meu Deus do céu, eu não posso ficar sem isso aqui, eu preciso. Você vai ter que começar a pensar 10 vezes antes de você gastar um valor. De você pensar se realmente vale a pena ou não, se aquele valor vai lhe trazer consequência ou não, que na maioria das vezes traz, né, gente? Quando você não pensa no que você faz, quando você não se organiza, você acaba se arrependendo depois. Então, assim, você vai ter que pensar várias vezes antes de gastar, se isso é necessário, se isso vale a sua paz e se isso vale a sua tranquilidade. No primeiro dia, gente, que eu fiz esses testes, eu já levei um choque. Por quê? É um choque de realidade, de pensar, poxa, velho, como que as minhas inconsequências, os meus mau hábitos estavam me levando pro fundo do poço e eu nem tava percebendo. Que era o quê? Gastos impulsivos, que é o que eu tô falando. Ah, você viu uma promoção ali, você corre lá para poder comprar porque tá na promoção. Mas você realmente está precisando desse item? Você realmente está precisando disso? Vou dar um exemplo aqui para você. Eu reformei assim, dei uma desentulhada na minha área de serviço. E aí eu fui, né, colocar umas prateleirinhas que saiu mais em conta para mim, colocar as prateleiras para colocar os pezinhos de planta em cima, né, aqueles caqueirozinhos que é de suculentas. E aí eu fui e coloquei. Eu tava pensando, pensei, matutei no meu juízo se valeria a pena ou não eu comprar um armário de parede para colocar na área de serviço. Para poder colocar as coisas, né, das coisas lá da área de serviço. Vocês que são mulheres vão entender, sabão em pó, amaciante, enfim. E aí eu fui e pensei na minha cabeça, será que vale a pena eu dar R$ 400 num armário de cozinha? De cozinha assim, que ele é tipo um armário de cozinha, né, que fica na parede, porque eu não queria que ficasse no chão, porque compensado ele acaba estragando com o tempo. E aí foi onde eu pensei, será que vale a pena? Aí eu pensei, repensei, tipo assim, não foi uma coisa que eu quis e eu já fui correndo pra fazer. Eu falei, não, eu vou pensar muito antes de fazer isso, se isso compensa, se isso vale a pena, se isso não vai me apertar. E aí eu fui, analisei, e foi o tempo que minha tia foi e me ofereceu, porque ela mudou de casa, minha tia foi e me ofereceu um armáriozinho de parede que ela tinha lá de quando ela morava na outra casa. E ela foi e me falou, ah, se tu quiser tu pode buscar pra poder tu colocar as suas coisas. E eu falei, epa, é aí mesmo que eu vou economizar. Corri na casa da minha tia, busquei o armário e tá ali, gente, lindo, maravilhoso, e eu não gastei, né? Então, assim, você tem que pensar muito. Por exemplo, eu tava doida pra comprar uma mesa, uma mesinha redonda, mas com umas banquetazinhas, né? Pra poder colocar na minha cozinha, que tem pro lado de fora. Pro lado de fora, assim, gente, na área de serviço, tá? E aí tem lá o fogãozinho a lenha, tudo e tal. E aí eu fiquei pensando, será que eu poderia comprar um armário pra colocar aqui? Colocar mantimentos, né, feijão, arroz, essas coisas,
E aí eu pensei, mas que eu já tenho um armário aqui dentro da outra cozinha, o que é que eu vou inventar de comprar outro armário só pra amontoar coisa, só pra viver esse consumismo, só pra ficar consumindo, consumindo e gastando sem necessidade. E agora a gente tá tudo lindo, maravilhoso, sem precisar eu comprar nada. Então assim, você precisa analisar, pensar, repensar. Assim, eu com essa mentalidade de hoje, se fosse eu lá, um ano e pouco atrás, eu teria pensado nenhuma vez, gente, eu teria corrido e comprado, sem querer saber se eu ia sofrer as consequências, se eu ia me comprometer ali na frente e ia comprar querendo, tipo assim, querendo ou não, podendo ou não, porque eu era desse jeito, eu era impulsiva, eu comprava sem pensar. Então você tem que aprender a fazer isso, né, para que você aprenda a entender que não é sobre o salário, sobre o valor que você recebe, mas sim sobre os hábitos que você tem, que você constrói a cada dia. E a próxima dica que eu comecei a seguir foi o quê? A anotar tudo. Gente, é impressionante que quando você não anota, tipo assim, parece que tudo é tão, sabe, que exagero e tal, mas quando você começa a anotar, que você vê todos os gastos supérfluos que você fez, que você vê os gastos invisíveis que você estava fazendo sem necessidade, você começa a ver doer na consciência, né? Você fala, meu Deus, pra que eu tava fazendo isso? Então assim, você só muda aquilo quando você começa a ver doer na consciência, que é o quê? Você vê que não tinha necessidade daquele, mesmo assim você foi e inventou, né? Aquilo abriu a minha mente, anotar tudo abriu a minha mente, porque eu sei tipo assim, absolutamente tudo e exatamente onde é que eu tô errando, onde é que eu tô, tipo, colocando o pé na jaca, né, pisando o pé na jaca e que tá me prejudicando. Então assim, isso foi assim um divisor de águas, né, anotar tudo é importantíssimo, tá bom? E outra dica que eu comecei a seguir também, assim, que foi, abriu a minha mente completamente, que foi o quê? Tirar gastos invisíveis. Esses gastos que eu já falei pra vocês, promoção, lanchinho, evitar compra por impulso, né? Uma compra assim por emoção, digamos assim. Eu tinha um hábito, gente, de chegar em qualquer lugar, loja de roupa, sapato, essas coisas, né? E aí eu chegava, tipo, eu nem tava precisando daquilo, mas eu queria comprar, sabe? Tipo, sabe uma coisa que parece assim, que me supria naquele momento? Sabe, uma felicidade momentânea? Era o que eu sentia. Então, assim, hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu penso muito bem, se tipo assim, se aquilo compensa, se aquilo realmente vai fazer diferença na minha vida, né? E aí sempre, na maioria das vezes, depois de começar a aplicar essa estratégia, de começar a evitar, né, esses gastos supérfluos, a começar pensar direitinho, no final eu vou e penso, que maravilha que foi eu não ter inventado de fazer isso. Tipo assim, só nesses 7 dias eu vi quanta coisa foi evitada só de eu começar a colocar essas dicas em prática. Tipo assim, não vem inventando moda de querer colocar uma coisa que não tá no meu alcance. Nem tudo que a gente quer, gente, é o que a gente precisa, né? Então a gente tem que colocar isso em mente. Muitas vezes uma coisa momentânea que vai lhe trazer ali uma felicidade momentânea, aquilo pode estar custando algo que, tipo, vai lhe trazer mais tranquilidade no futuro. A outra dica, gente, que eu comecei a seguir, que eu nem sei mais quantas dicas tá aqui, mas a outra dica que eu comecei a seguir foi o quê? Começar a guardar pouco e sempre. Foi como eu falei, o caso do cofrinho aqui, né? Que foi o que eu disse pra vocês. Que é o quê? Começar a poupar em pequenas coisas, que parece assim, o foco, que parece que assim não faz a menor diferença, mas assim, faz uma diferença gigantesca na vida de vocês. Vocês começar a separar ali 2, 5, 10 reais e começar a evitar de gastar. Abra uma caixinha na sua conta digital. Se você tiver R$1, comece aí agora. Depois que você assistir esse vídeo, corre lá, abre a sua caixinha, coloque um nome, tá? Para que ela tenha um destino, tá bom? Porque dinheiro sem propósito, ele some, né? Você não tem interesse, você não tem um propósito para aquilo, então você acaba gastando. E aí vocês vão
lá na conta digital de vocês, criem uma caixinha com a meta que vocês querem. Por exemplo, um carro, uma moto, enfim, cada um com sua, né, com o seu sonho aí. E aí você vai colocar esse nome nessa caixinha. Ah, mas eu não tenho nada para colocar agora. Gente, eu abri a minha primeira caixinha, eu coloquei R$5. Eu nunca vou esquecer isso. Minha primeira caixinha que eu abri, eu coloquei R$5. Ah, mas estava lá dando sobrando na conta? Não, eu tava completamente cheia de contas para pagar, dívidas, tava assim, atolada, mas eu acreditei que se eu começasse ali, que eu começasse a alimentar como é que eu falo? Essa meta, né, esse objetivo, que iria dar certo. E realmente deu certo, gente, funcionou, graças a Deus. Hoje eu tenho todas as dívidas quitadas, hoje em dia eu não tenho mais aquele sofrimento, aquele quebra-cabeça que eu tinha. E aí eu fui, coloquei primeiro R$5, aí eu comecei, tipo assim, eu já coloquei pra poder ver. Não, gente, você vai começar de pouco a pouco, tá? Uma coisa que eu aprendi no decorrer, né, desse tempo, que eu comecei a pagar todas as dívidas, que eu comecei abrindo na caixinha para colocar o valor na minha meta, que eu comecei a me organizar, uma frase assim que não sai do meu, né, do meu dia a dia, que é o quê? Quem não guarda pouco não tem nada nunca. Por quê? Porque se você não tem estabilidade para você guardar uma coisa pouca, você não vai ter estabilidade para você poder guardar muito futuramente, né? Você precisa começar a se organizar do pouco mesmo. Então, outra dica que eu fiz durante esses 7 dias, que para mim assim serviu assim de um ensinamento e tanto, que foi o quê? Mudança emocional. É uma das coisas que muita gente faz. Eu fazia isso assim, diariamente, né? Não vai ser uma coisa que você vai começar a fazer, você já vai, né? Isso é um hábito, gente. Você vai começar a se acostumar. Que é o quê? Vai ser uma construção. Que foi começar a ter a mentalidade focada, né? Comecei a ter o meu emocional focado. Uma mudança mental, que é o quê? Você começar a trabalhar o seu psicológico, tá? Não comprar por emoção, né? Não querer, por exemplo, eu tô triste, eu preciso comprar para me poder ficar feliz. A felicidade momentânea, que foi como eu falei, né? Uma dose aí esqueci o nome agora, gente. Que é o hormônio, né, da felicidade, mesmo que seja momentânea, mas você acaba, né, querendo passar por aquilo só para poder você se sentir feliz, né, que seja momentaneamente. E aí, comprar por impulso, né, comprinhas por impulso, compras por emoção, né, você tem que começar a pensar que você não é uma pessoa que tem que se mimar para você se sentir bem. Você precisa ter estabilidade e liberdade financeira, porque isso sim traz tranquilidade, gente. Você vai ter que pensar antes de guardar, né? Você vai ter que de gastar, isso mesmo. Você precisa pensar antes de gastar, não gastar por emoção. Gente, já vai dar 11 horas. Não gastar por emoção. Você vai ter que começar pensar no seu futuro, tá? Não é pensar só no hoje, né? Você tem que pensar futuramente a longo prazo, porque se eu não tivesse pensado a longo prazo, gente, como eu estaria hoje, né? Se eu não tivesse colocado na cabeça, quando eu comecei aqui o canal, que eu iria mudar, que eu iria dar uma virada de chave, que, né, eu precisava mudar a minha mente para poder começar a mudar a minha realidade financeira. Porque assim, gente, uma das coisas que eu falo para vocês assim, com toda experiência do mundo aqui, se você não mudar primeiramente a sua cabeça, o seu psicológico, a sua forma de ver e pensar, você nunca vai conseguir sair do lugar. Você nunca vai conseguir ver os números aumentando positivamente cada vez mais na sua conta, porque assim, isso é uma mudança de hábitos, é uma construção que você faz dia após dia. E qual foi a minha dificuldade real, assim, quando eu comecei a seguir essas dicas, como eu falei pra vocês, né? Não é fácil, né? É simples,
é simples para me falar, porém, quem tá passando não é fácil. Porque eu passei por isso e eu entendo, assim, perfeitamente que não é fácil. Porque quando você tem aquele hábito de gastar, gente, que você tem aquela tentação, sabe? Que você pensa assim, meu Deus do céu, mas eu queria tanto comprar aquela blusinha, aquele sapato, aquele perfume. Porque, tipo assim, existem pessoas que são viciadas, por exemplo, em roupa, outras em sapato, outras em acessórios, outras em perfumes, enfim. E aí você vai ter que começar evitar, né, esse tipo de coisa, tipo, você vai ter que se pôr no seu lugar. É complicado, na real é complicado, sim, eu também passei por isso, gente. Vem aquelas promoções, a tentação que você sente de poder gastar, tipo, você tá com valor assim, você tá com valor e você pensa, meu Deus, eu poderia comprar isso, poderia comprar aquilo, mas você vai ter que se fazer forte pra você começar a pôr limite na sua vida financeira e não o dinheiro lhe vencer, tá? Você tem que começar a pensar de maneira que você pensa assim, eu vou controlar o dinheiro e não o dinheiro vai me controlar. E no final desses 7 dias, qual foi a diferença que tu vira? Bom, gente, depois desses 7 dias, eu comecei a ver que eu tinha evitado muito gasto supérfluo. Sim, eu evitei muito gasto supérfluo. Eu tava percebendo que eu tava tendo muito mais controle dos meus atos, né? Daquela vontade de gastar por emoção, por impulso, como eu falo pra vocês. Eu já tava tendo um valor guardado, né? Mesmo que fosse pouco, tipo, não importa, mas o importante é você vencer aquela vontade de gastar, que é o que mais importa. E, tipo assim, se eu tivesse que resumir aqui pra vocês, os pontos, né, como que foi passar esses 7 dias fazendo esse teste. Foi onde eu percebi que são pequenas atitudes que começam a fazer uma grande diferença na vida da gente. É quando a gente coloca a cabeça no lugar que a gente pensa, poxa, mas uma continha daqui, outro parcelamento dali, coisinhas de 10 reais daqui, 20 dali, você acha, não vai dar em nada. E você começa a perceber que aquele era o seu pior erro, tá? Então, assim, não é sobre o valor, é sobre não saber administrar, é sobre você não ter a consciência de que aquilo iria se tornar uma dor de cabeça pra você depois, tá? E aí, assim, isso foi bom? Isso foi ótimo. Peço a vocês que, se vocês também tá precisando disso aí, faça esse teste. Todos as dicas que eu dei pra vocês aqui, né? E depois vocês vêm me contar aqui se realmente funcionou e o que vocês viram aí de positivo na vida financeira de vocês. Faz aí todas as dicas, evita esses gastos supérfluos, tenta, né, se controlar aí para que você consiga ver uma diferença satisfatória tipo assim, no plano, né, no orçamento financeiro de vocês. Como eu falei pra vocês, gente, assim, o dinheiro ele não some, né? Ele escapa entre os detalhes, tipo assim, são coisas pequenas, como eu falei pra vocês. Peço pra vocês aqui, se vocês ficou até esse momento do vídeo, comenta que eu vou começar e comece mesmo, tá? Não é só escrever aqui e não colocar em prática. Coloque em prática. E peço a você que, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, compartilha o vídeo com outras pessoas, tá bom? Deixa o like aí, hype esse vídeo aqui, por favor, tá bom? Que vocês me ajudam e eu ajudo vocês, tá bom? Porque aqui a gente cresce do zero mesmo, de maneira que a gente um ajuda o outro, né? Eu quero isso, poder passar uma transparência para vocês de maneira que vocês consigam ter resultados também, tá certo? Que Deus abençoe vocês grandiosamente, meu muito obrigada, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Fui!